Olá, pessoal. Eu sou Rose Marafigo e estamos aqui para gravar mais um episódio do Hora D Podcast, onde eu e meu parceiro Matheus Stenger estaremos recebendo vários convidados especiais com muito conteúdo para vocês. E hoje é mais um episódio do... Hora D Podcast com o Hospital de Olhos da Serra. Isso mesmo. E quem que é nosso convidado hoje, então, Matheus? Hoje é um convidado que já veio aqui, né? Veio aqui no primeiro episódio falando do Hospital de Olhos da Serra, que é o Dr. Alexandre, certo? Hoje a gente vai estar falando com o Dr. Alexandre sobre glaucoma. Dr. Alexandre, se apresenta para nós. Boa noite. Obrigado pelo convite, né? É sempre bom estar aqui, conversar, né? Colocar o nosso ouvinte aos conhecimentos da área da saúde, principalmente nessa área ocular, né? Que é a parte oftalmológica e do glaucoma que nós vamos conversar hoje, né? Eu sou lagiano, né? Então, fiz a minha formação médica em Blumenau, em medicina em Blumenau, na FURB. Depois fiz especialização em oftalmologia em São Paulo, né? E uma pós-graduação em catarata e glaucoma, né? E depois, nessa minha trajetória de lugares, eu fui morar em Belém, onde eu conheci a doutora Mônica, né? Nós nos conhecemos em Lages, mas fui morar em Belém por um período de 3 anos. E depois voltamos a Lages e aqui iniciamos a nossa parte oftalmológica em Lages, né? Seja muito bem-vindo, Dr. Alexandre Della Brida. Na primeira vez que ele esteve aqui conosco, esteve com o Dr. Léo, né, contando aí um pouquinho da história de como construíram, então, o Hospital de Olhos da Serra, hoje referência aqui na região, né, em Lages região, tanto pelos profissionais quanto pela tecnologia, os equipamentos de última geração, e é um hospital exclusivo, né, de oftalmologia. Então, é bem bacana tê-los aqui em Lages, né? Doutor Alexandre, para a gente iniciar aqui o conteúdo em si, o que é exatamente o glaucoma? Então, o glaucoma é uma doença ocular que afeta o nervo óptico, né? O nervo óptico é uma estrutura que a gente tem lá dentro dos nossos olhos, que é responsável por levar o nosso estímulo até o cérebro para formar a visão, né? Como a gente enxerga. E essa doença glaucoma, ela é uma doença bem complexa, né? Ela é causada por multifatores e essa doença vai levando à perda do campo visual de uma forma definitiva e irreversível, né? Então, daí você já vê o tamanho da importância que é essa doença, né? Então, é uma doença que ela tem tratamento, mas ela não tem cura. Então, desde o momento que a gente faz o diagnóstico, o importante é controlar para que a gente tenha o controle desse dano, né, dessa progressão de alterações do campo visual, né? A gente fala que o glaucoma é uma doença silenciosa. Por que seria uma doença silenciosa? Essa característica de ser silenciosa é simplesmente porque ela não traz um dado, um sintoma, um sinal específico de que eu estou tendo a doença. Então, ela é feita o diagnóstico a partir do momento que você passa em consulta. Eu sempre digo para os meus pacientes assim, existem 2 momentos durante a consulta onde nós vamos identificar ou pelo menos suspeitar da doença. Uma é quando eu faço a medida de pressão intraocular, né? E essa pressão ela tem um determinado valor de normalidade e quando ela está alterada, eu tenho um paciente suspeito. Ou quando eu vou ter um paciente que tem alteração da estrutura do nervo óptico. Então, através do exame, eu vou ver que o nervo óptico tem uma estrutura chamada de escavação, ou um buraquinho do nervo óptico, e esse buraquinho ele está aumentado. Então, eu examinei meu paciente e ele está com uma dessas 2 condições, eu vou ter um paciente suspeito. Até então, eu não consegui definir se ele realmente tem a doença ou não. Mas a partir desse momento a gente vai fazer uma investigação
para a gente ou afastar a doença ou confirmar a doença. Ou ainda existe aquele paciente que ainda se tornará suspeito nessa doença, que vai precisar de um acompanhamento no longo da vida dele para, se alguma coisa se modificar, a gente ir haver a necessidade, começar o tratamento para a doença. Falando um pouco sobre essa questão dela ser silenciosa, né? Quais são os sintomas que a gente pode suspeitar? Aquela pessoa que nunca vai no médico, nunca vai revisar, né, a visão, fazer um check-up, mas aconteceu alguma coisa, ela precisa ver. Qual é o sintoma mais que a gente tem que prestar atenção? Então, todo paciente que tiver uma queixa, por exemplo, visão embaçada, né? Dor ocular intermitente, sensibilidade à luz, né? Então, um paciente que tem fotofobia ou dificuldade de adaptação quando você entra em ambientes escuros, por exemplo, né? História genética que é importante. Então, eu tenho um parente, eu tenho um familiar consanguíneo que é comprovado que ele tem glaucoma, que ele usa colírio para baixar a pressão dos olhos. Então, existe um fator de risco para essa pessoa. Então, ela deve visitar o oftalmologista para fazer a sua avaliação. Um exemplo bem prático, né? Por exemplo, eu tenho o meu avô tem glaucoma. Meus pais têm glaucoma, um pai ou a mãe tem glaucoma. Então, eu tenho em torno de 5 vezes chance maior de ter glaucoma. Não quer dizer que eu vou ser glaucomatoso, mas eu posso desenvolver a doença, eu posso levar o gene do glaucoma junto comigo. E aí se manifestar mais adiante. Então, eu já tenho que fazer uma prevenção, eu tenho que visitar o oftalmologista e lá ele vai formar essa investigação e ver se ele é um paciente de risco para o glaucoma ou não. E tem tipos diferentes de glaucoma? Como é que funciona? E qual a diferença entre eles? Tem sim, mas assim, a gente tem basicamente 4 tipos de glaucoma, né? O glaucoma crônico simples, né? O glaucoma de ângulo aberto, que é o glaucoma mais comum. O glaucoma de ângulo fechado, né? O glaucoma congênito e o glaucoma secundário. Cada um tem a sua característica. Glaucoma de ângulo aberto ou glaucoma crônico simples, geralmente associado à pressão elevada dos olhos, relacionado à idade mais comum acima de 40 anos, fator genético, mais comum em pacientes negros, né? Então tem algumas características para esse glaucoma. Glaucoma de ângulo fechado, mais comum em asiáticos, orientais, pela conformidade do olho, paciente hipermétrope, paciente com grau positivo, que são olhos menores, né? E o glaucoma de ângulo fechado é aquele que pode levar você a uma emergência oftalmológica, aonde a pressão ela vai subir muito desse olho. Então, para a gente ter um pouquinho de referência de valores de pressão, né? Pressão normal dos olhos é em torno de 10 a 20. Um paciente que chega com glaucoma agudo, ele vai à pressão de 50, 60. Então, é uma emergência oftalmológica. Glaucoma de congênito é o glaucoma que nasce, a criança nasce com glaucoma. Também é considerado uma emergência oftalmológica, porque esse olho ele está em desenvolvimento. Então, pressões muito altas danificam rapidamente esse nervo óptico. Então, a gente tem que intervir rapidamente nesse paciente. É uma condição rara de acontecer, né? Mas quando aquela criança que nasce e tem ali o olhinho maior, parece uma córnea, essa lente natural bem grande, parece pouca parte branca dos olhos, quase não aparece a esclera. É um olho grandão. Essa criança ela é suspeita. O neném que está lacrimejando, que tem fotofobia, né, que tem esse olho aumentado, a gente tem que suspeitar e fazer a avaliação. E o outro glaucoma é o glaucoma secundário, que aí vem as condições que tem alguma coisa que está causando as alterações de pressão intraoculares. Por exemplo, as infecções, traumas oculares, né? Basicamente tem essas doenças sistêmicas que pode levar a Sturge-Weber, que é uma malformação vascular. Então, é uma doença
que vai causar a doença. E não a doença como não o glaucoma como uma fase primária, né? Uma causa primária da doença, né? Acaba sendo um sintoma de outras De uma outra doença. conformidades. E quais são os mais comuns, assim, que você percebe aqui no teu consultório que você trata? Glaucoma crônico simples. Esse é o mais comum, né? Aquele relacionado à idade acima de 40 anos, né? Esse é o mais É o comum. mais comum. Porque para a gente ter um pouquinho de noção também, assim, em relação à idade, né? O glaucoma ele pode acontecer em qualquer momento da nossa vida. Mas o mais comum, que é o glaucoma simples, acima de 40. A chance de um paciente, por exemplo, de 60 anos ter um glaucoma, ele sobe em torno de 12, 13%, enquanto abaixo de 40, em torno de 2, 3%. Então, vê o quanto que é importante a idade. É onde as alterações oculares vão acontecendo e aumentando o risco do desenvolvimento da doença, né? Qual que é a relação de danificar o nervo óptico com a pressão do olho? Então, o nervo óptico, na estrutura dele, ele é rico em células ganglionares. São células nervosas que transmitem o impulso ao cérebro, na área occipital, para a formação da nossa visão. A pressão dentro dos olhos é criada por um líquido chamado humor aquoso, que vai gerar. Então, tem um lugarzinho onde você produz, que são os processos ciliares, e uma área que escoa. O equilíbrio entre o que produz e o que escoa vai gerar a pressão dos olhos. Um desequilíbrio entre a produção e o escoamento, geralmente no escoamento, vai subir a pressão, e essa pressão vai atuar em lugares que são mais delicados, mais sensíveis. Por exemplo, a parte branca dos nossos olhos, ela é mais rígida. Então não vai causar dano ali. Vai causar dano exatamente nessas células ganglionares, que são células mais delicadas, entendeu? São células nervosas. E aí ali vai ocorrer o dano, vai ocorrer uma morte das células. E a partir do momento que ocorre a morte celular de uma célula nervosa, não há recuperação. Por isso que ocorre o dano. Então, o dano é causado por causa da pressão também. Da pressão. É o principal fator, né, de desenvolvimento dessa doença é a pressão. Entendi. Puxando isso, pessoas com questão de pressão alta, estresse, algumas coisas assim, influenciam também na pressão do olho? Existem algumas doenças sistêmicas que que são fatores de risco para a gravidade do glaucoma. Por exemplo, a pressão sistêmica, a pressão arterial sistêmica, ela não é um fator isolado para desenvolvimento do glaucoma, mas ela é um fator de risco para piora da doença ou dificuldade em controle, né, dessa doença. Assim como o diabetes é um fator de risco importante também, entendeu? Mas a pressão por si só ela não é o causador do glaucoma. Agora falando, aproveitando que você está citando alguns fatores de risco, fala para nós quais são os principais, né, fatores de risco aí, como é que funciona? Os fatores de riscos é importante, e aí vem aquele alerta, né, que cada pessoa vai se analisar e ver o que eu tenho para fator de risco. Então, idade. Vamos falar primeiramente como fator de risco a pressão intraocular, que é o principal fator de risco, né? Como é que eu vou saber da minha pressão? Visitando o oftalmologista, e lá será medida a pressão e avaliado para cada indivíduo. Aquela maquininha que eu sempre tomo um susto, que dá um tirozinho, né? Isso, aquilo lá. Eu também não consigo fazer aquele exame, não. Aquele é uma forma. Mas não dói, é só um. É que o olho é tudo muito sensível, né? Qualquer coisinha que vai no olho. Eu acho que o primeiro tiro que dá o primeiro sopro a gente consegue, depois já fica na expectativa de soltar, né, da cadeira. Então, a pressão intraocular, que nós fazemos essa medida no consultório. Outro fator bem importante é a idade, né? Então sabemos lá que pode acontecer em qualquer idade, mas acima de 40, quanto mais idade eu tenho, maior é o risco do desenvolvimento da doença. Outro fator é a parte genética, né? Então, se eu tenho familiares com glaucoma, eu tenho mais chance de desenvolver a doença. Outro é o fator racial, né? Então,
se são negros, se são fatores, se são asiáticos, depende dessa etnia, a gente vai ter riscos de glaucoma de crônico simples, glaucoma de ângulo fechado, né? A miopia é um fator também de risco. O diabetes é um fator de risco também, né? Então, eu sempre me lembro de uma staff minha de glaucoma lá em São Paulo, que ela dizia sempre assim: glaucoma e diabético, glaucoma é uma bomba. Glaucoma e diabetes, a bomba tá acesa. Sabe aquela bombinha lá que tem o pavio? Então, o tamanho é a importância do paciente diabético, glaucoma e diabetes, as duas coisas associadas, né? Então, basicamente, tem esses fatores de risco, né? Os mais importantes aí. Pelo que você está falando, é uma doença muito comum, né? O glaucoma. Tu sabe me dizer, assim, quantos por cento, se é muito frequente acontecer com as pessoas, glaucoma? Isso. Só para você ter uma ideia, glaucoma é a segunda causa mais comum de cegueira no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Então é bastante. A segunda, ela pede para retinopatia diabética, né? E o glaucoma é a cegueira, é a causa de cegueira irreversível, né? Tem outras doenças que podem levar à cegueira, por exemplo, a catarata é uma que pode levar à cegueira, mas é uma cegueira reversível, então você operou, melhora. Glaucoma, a partir do momento que você teve aquele dano, você não consegue mais recuperar. Então eu identifiquei a doença, eu preciso controlar essa doença, para que ele não continue perdendo o seu campo visual, né? E como que eu controlo essa doença? E aí nós temos basicamente duas linhas vamos dizer assim, algumas linhas de atuar na doença glaucoma, né? A primeira e mais comum é a forma de uso de medicamentos, né? Que são colírios, né? Daí tem as classes de colírios, formas de colírios, onde a gente vai atuar na pressão, porque a pressão é o único fator modificável que nós conseguimos atuar, certo? Então eu tenho que, mas Alexandre, qual é o valor de pressão? Então eu vou lá, meço a tua pressão, e qual é o valor de pressão que eu vou ter que atingir para que controle a pressão, o glaucoma desse paciente, né? A gente chama isso e define isso como pressão-alvo. É a pressão capaz de fazer com que a doença não progrida. Ou, se progredir, ela progrida de uma forma tão lenta que ele não fique cego pela doença. Porque às vezes, mesmo tratando o paciente, às vezes ele tem uma taxa de progressão, só que é uma taxa de progressão muito lenta, né? Ao passo, se ele não fizer tratamento, ele rapidamente vai levar ele à perda desse campo visual. Entendeu? Entendi. Outra linha de tratamento, vamos dizer assim, são o laser, por exemplo. Hoje tem uma que a gente usa muito no nosso dia a dia, é o SLT, que é uma trabeculoplastia seletiva laser. É um laser específico para aumentar a drenagem do líquido que controla a pressão. Lembra que eu falei que tem uma área que escoa e outra que produz? Esse laser vai atuar lá na área que a gente escoa o líquido, fazendo com que diminua a pressão, certo? Então, muitas vezes eu posso ter um paciente de indicação primária do uso desse laser, ou seja, em vez de eu usar o colírio, eu já uso direto o laser. Ou, às vezes, o paciente usa 2, 3 drogas, 3 colírios, eu consigo reduzir a quantidade de colírio que ele usa. Isso é importante não só para o controle, mas também para os efeitos colaterais do colírio, né? Então, a gente tem essa parte. E nessa falha, não necessariamente, para eu poder indicar uma cirurgia, eu tenho que ter falha desses. Às vezes, a indicação cirúrgica é a primeira escolha. Depende da gravidade da doença. Entendeu? Então, você vê que é uma doença bem complexa, né? Então, que aí a gente vai definir a linha de tratamento inicial para esse paciente. Ou um tratamento com colírios, ou um laser, ou a combinação deles, ou uma cirurgia, né? Ou a combinação de tudo isso. Então, eu vou individualizar o meu tratamento com o meu paciente para poder definir o que é melhor para controlar a doença. Porque a doença ela não acontece igual para todo mundo. Bom, se acontecesse, vamos dizer, né? Seria mais fácil criar uma fórmula e todo mundo segue igual. Não, cada indivíduo tem a sua forma.
a sua gravidade, o seu tempo de doença, e aí vai fazer o tratamento mais adequado. E o que você tem percebido em consultório, doutor Alexandre? O pessoal tem vindo antes, tipo assim, ou o paciente vem e já está quase perdendo toda a visão, ou muitas vezes já perdeu, até ele perceber, assim, como é que tem acontecido isso? A gente recebe ainda, né, pacientes em fases, porque a gente classifica o glaucoma inicial, leve, moderado e avançado, né? Então, aquele paciente com glaucoma avançado, às vezes a gente recebe ele como primeira consulta. Lembra lá que a gente falou que glaucoma não tem sintomatologia, né? Não causa nada para mim numa fase inicial. Então, muitas vezes ele não vai ao médico, ele não sente dificuldade, às vezes ele não tem nem grau direito, né? Então ele vai levando a vida dele. Quando ele percebe que a visão tá ruim e ele chega para nós lá, muitas vezes é a doença já avançada. E aí não tem que tratar? Tem que tratar para que ele não continue com Estabilize. aquele glaucoma avançado e ele não piore mais até de repente perder a visão por completo, né? Mas hoje, se a gente analisar talvez com o passado, a gente recebe menos esse paciente, cada vez menos. Que bom. Isso é bom até por causa disso que a gente está fazendo aqui, conversando, levando a informação ao nosso, às pessoas, né? Então, as mídias, então isso faz com que as pessoas cheguem para nós mais precocemente, né? Mas tem... Não é o ideal ainda com que a gente Gostaria. visualizasse um cenário ideal, né? Mas a gente tá caminhando para isso, né? Mas que é possível, né? Faz o que é possível, exatamente isso. Deixa eu só perguntar uma coisa que me veio agora antes que eu esqueça. Às vezes não tem nada a ver com glaucoma, mas eu sempre quis perguntar para um oftalmologista, já vou perguntar aqui pro doutor Alexandre. Aquela tremidinha, doutor, no olho ali, muitas vezes relacionada com estresse. O que é aquilo? O que acontece no olho? O termo técnico a gente chama de miocimia, né? Que é o tremular da pálpebra, né? O superior, então ele fascicula ali, né? Ele fica tremendo e tal, e às vezes um pouco estímulo de luz, né? Ele já é o suficiente para fazer. E é realmente isso, é relacionado ao estresse. Não tem uma causa orgânica específica para isso. Mas tem algum risco, assim? Alguma Não. doença? Não, Nada nada a ver com a associa- pressão, também Não, nada a não, ver. não é Tem a ver com o sinal estresse mesmo. relacionado ao estresse. Olha só. Às vezes a gente pergunta, né? Ah, mas eu nem me considero estressado, né? Não, é o dia a dia, né? As preocupações, né? E se você for questionar, se você for conversar mesmo com essa pessoa que tem isso, você vai ver que ela vai Tá cessado. dar sinais de estresse e tudo. É manter a calma, ela vai, assim como ela veio, ela vai se resolver espontaneamente, né? Eu vejo às vezes algumas pessoas usar complexo B como forma de tratamento, né? Mas isso não tem nada... Comprovado. Não tem nada cientificamente comprovado. Puxando essa questão ali, que é muito puxado que as pessoas acham que é a pressão do olho, né? Que a gente tá com pressão alta, essa tremidinha, acho que é a pressão no olho. Tem alguma coisa a ver? Tem algum sintoma, Não. pressão no olho? Não é um sinal de alerta para pressão intraocular. Foi por isso que eu lembrei, sabe? Que você falou da pressão, eu pensei que pudesse estar associado. Mas enfim, agora todo mundo já sabe que o que é a tremidinha do olho aí. Né? E assim, né, gente? Se tá tremendo muito o olho, que é sinal que tá muito estressado, né? Então, hoje em dia, quem não tá exposto, né, doutor, ao estresse também, né? E os nossos olhos é o tempo inteiro estímulo, né? Você acorda e você só vai descansar ele na hora que dorme. Então, é muita coisa, muita informação. A gente falava das telas ali também, né? Então, acho que em algum momento tem que dar uma descansada, assim, né? Essa nos olhos. questão de telas, fatores externos, pode ter alguma coisa que altere a pressão do olho? Não. Não? Então é tudo mito que tem Tudo aqui mito. nessa área. Tudo Interessante. E puxando essa questão ali das opções de tratamento que a gente tem para o glaucoma. O doutor já deu umas explicadas, mas tem alguma coisa que a gente pode fazer para prevenir? A prevenção é o exame oftalmológico. Uhum. Tá?
Descobrir com antecedência. descobrir, né? Existem fatores de risco também, por exemplo, a prevenção o glaucoma, ele pode ser causado também por uso de medicamentos, né? Então, o uso do corticoide, por exemplo, né? Então, desde o corticoide sistêmico, o uso de colírios sem uma prescrição médica, sem um exame médico, né? Então, às vezes, no colírio pode ter corticoide. O corticoide pode levar a catarata, pode aumentar a pressão intraocular. E aí desenvolver um glaucoma secundário ao uso do colírio. Entendeu? Então, se é uma forma de prevenção, não usar nada nos olhos que não seja prescrito por um oftalmologista. Certo? E puxando essa tua fala, você falou ali, eu acho que era o de ângulo fechado, que é para as crianças, né? Para os bebezinhos que tem, que é um dos tipos de glaucoma. O glaucoma dos bebezinhos seria o glaucoma congênito. Congênito, perfeito. Eu fiquei preocupado nessa questão ali que você falou, que é como o glaucoma a gente não tem cura, como pega em crianças, como é que é feito esse tratamento, se a gente consegue retardar ele por um bom tempo, ou a criança realmente está fadada a perder a visão com o tempo, e com quantos anos seria isso? No caso do glaucoma congênito ali, o glaucoma congênito, ele é uma condição importantíssima, né? Então, geralmente quem vai suspeitar dessa doença não é a criança, porque ela é bebê, é a mãe, né? Ou o pediatra, né? Que vai olhar para a criança e vai observar que tem alguma coisa diferente. Aquele olho parece um pouco maior. Existe uma analogia que parece aquele olho de jabuticaba, já aquela fruta, jabuticaba. Então parece que... E às vezes até é interessante, porque muitas vezes os familiares acham aquilo bonito. Aqui é um olhão grandão, né? Parece um olho grandão, assim. Nossa, como o meu filho, minha filha, enfim, deve estar com o olho bonitão, grandão, né? Aquilo é um sinal de alerta. Nem todo olho grande significa glaucoma congênito, né? Às vezes a gente tem alterações da córnea, megalocórnea, né? Que não é um glaucoma. Mas aí vai ter que passar com o oftalmologista para ele poder identificar. É sempre um desafio o glaucoma congênito, né? Porque você examinar a criança tem suas dificuldades, né? Não informa, é tudo que nós vamos medir uma pressão de um bebê. Às vezes a gente não consegue no consultório, tem que levar para o centro cirúrgico. Mas numa suspeita, ou porque o pediatra ou porque a mãe viu alguma coisa de diferente, levar ao oftalmologista para que faça a sua avaliação adequada, né? E aí, se a gente naquele momento a gente não consegue identificar uma doença glaucomatosa, mas que ele faça um acompanhamento para ver se é alguma coisa, porque às vezes eu posso ter um glaucoma infantil, ele não nasceu com glaucoma, mas ele pode se manifestar um pouquinho mais adiante, depois de um ano de idade, um glaucoma juvenil, entendeu? Um glaucoma no adulto, ou aí vem as outras características dos glaucomas ali. Os outros Tá, e nesse caso do glaucoma congênito, por exemplo, a mãe e o pai não perceberam, o pediatra não percebeu, o que acontece daí com essa criança? ele vai ter danos no campo visual. Igual acontece lá no adulto. Só que na criança é de uma forma mais rápida, entendeu? Nessa fase de bebê até o ano de idade, porque existe uma complacência do crescimento ocular, né? Depois de adulto, o nosso olho ele tem um tamanho de globo ocular definido pelas estruturas, que são rígidas, que não modificam mais, certo? No bebê, ele está em formação ocular, esse olho está crescendo. Então, imagine uma pressão alta num olho que ainda não tem sustentação. Ele vai aumentar de tamanho, ele vai ficar crescendo, entendeu? E aí, às vezes, vai levar a paciente a alto grau e, principalmente, a um dano nesse nervo óptico irreversível, que não vai fazer com que ela enxergue. Mas daí vai ser percebido nisso, a criança vai ter dificuldade Dificuldade de enxergar. desenvolvimento na escola, de enxergar, bater nas coisas, porque a perda de campo visual, ela se faz na nossa periferia, né? Então imagine, né? Eu estou olhando para você, eu estou olhando a televisão, a parede lá, meu campo está normal, vamos dizer assim, né? Analisando, existem aparelhos específicos para fazer isso, né?
Mas agora imagine a pressão atuando nesse e eu vou perdendo meu campo. Então eu já não vejo mais a parede, já não vejo mais a máquina fotográfica, eu só estou te vendo. Então imagine a dificuldade de locomoção. Então, aquela de- criança que se bate, se que bate, que são usam alguns óculos sinais. grandes, né? Que aí vão ter dificuldade. E você vê a nisso. Agora, importância de imagine levar, né? tudo que ela tem para frente do desenvolvimento, né? Porque ela tem uma doença no nervo óptico, mas ela é uma criança normal. Então ela vai se tornar um adulto, às vezes um idoso, com problema de desenvolvimento A importância dessa de distância. levar, né, para essa consulta é bem importante. Porque como a gente falou no episódio anterior com a doutora Mônica, a criança se adapta, então talvez ela não vai saber dizer igual um adulto, né? Que aquilo tá estranho. Realmente é uma avaliação. Essa avaliação da criança, ela é feita já num primeiro momento pelo pediatra no nascimento, né? Quando ela nasce, o pediatra vai fazer a primeira avaliação da criança. E uma das coisas que ele avalia é o olhinho. olhinho da criança. Mas você disse que pode estar tudo certo e daqui a pouco mais para frente Exatamente. se apresentar, né? E aí, mais uma pergunta sobre isso, doutor Alexandre. Para eu levar, por exemplo, meu filho, criança lá, precisa ser contigo, que é o especialista em glaucoma, ou qualquer oftalmologista consegue avaliar esse risco? Qualquer oftalmologista, ele consegue avaliar o desenvolvimento da criança, né? Então, existe... que no momento que eu levo minha criança, o meu filho, ao oftalmologista, né? Via de regra, assim, você teve o primeiro atendimento lá na sala de parto, certo? Depois, até o primeiro ano, você deve que você faça uma avaliação com um especialista, um oftalmologista, 2 anos de idade, 4 anos de idade, 6 anos de idade, 8 anos de idade. Por que esses intervalos? Porque é o período de maior de desenvolvimento do olho de uma criança, onde pode acontecer o estrabismo, que a doutora Mônica falou, o desenvolvimento, às vezes, de uma doença, uso de grau, certo? Então, você vai acompanhando o desenvolvimento dessa criança. Eu posso examinar uma criança agora aos 2 anos de idade, ela está normal, e de repente, aos 4, ela tem uma doença. Pode ter uma catarata, pode ter glaucoma, pode ter, entendeu? Claro que essas doenças, elas não são comuns, né? Assim, frequentes. Mas elas podem acontecer. Então, se você está observando que tua criança, teu filho está se desenvolvendo de uma forma normal, né? No colégio está aprendendo, não tem desvio ocular, né? Ela demonstra que enxerga, ela aprende normalmente. Isso é uma informação bem importante de que está se desenvolvendo normalmente, né? Mas é importante nesse período de desenvolvimento visual fazer uma avaliação oftalmológica, né? Porque não é comum, mas se por acaso tiver, é como você falou, algo irreversível, né? Então tem que controlar isso para não. E os problemas mais comuns de uma criança não é nem o glaucoma, não é nem a catarata, não é, né? Não é nem o estrabismo em si, é a refração, é o grau de óculos. É o mais comum. Problema encontrado na E oftalmologia. quanto antes tratar aquilo, melhor. As nossas telas estão aí, tudo desenvolvendo miopia, né? Então é importante. Mas assim, doutor, se a criança foi diagnosticada com glaucoma quando pequena, a gente consegue segurar esse glaucoma para ele não progredir de uma forma assustadora? O glaucoma congênito, ele tem uma particularidade que você, a partir do momento que você faz o diagnóstico, você atua rápido ali, né? Ele tem ele é reversível. Não quer dizer que ele melhore 100%, mas às vezes a gente encontra lá uma escavação bem grande, por causa daquela complacência que esse olho tem no desenvolvimento dele, pela pressão, você reduz a pressão, a gente vê às vezes um nervo óptico de escavação diminuir. Regenerar? Porque como a pressão é grande naquela estrutura, você tira ela como se ela voltasse. A gente às vezes vê isso muito na criança. Você documenta, bate uma fotografia desse nervo óptico, reduz a pressão, quando você vai ver aquela escavação que era grande, ficou menor. Regrediu? Não, é algo que não foi um dano definitivo ainda. Entendeu? Por causa dessa complacência desse olho, né? Desse crescimento ali que não aconteceu ainda, né? Por completo. Diferente do adulto. O adulto, uma vez lesionado, aquele buraquinho cresceu, ficou maior, não volta mais. Não volta mais.
Doutor Alexandre, e sobre o diagnóstico do glaucoma, como é que é feito isso? É na consulta mesmo? Uma consulta você já consegue fazer? Tem que fazer um acompanhamento maior? São exames ali dentro do consultório mesmo? Hoje, ali no hospital, vocês oferecem toda essa estrutura? Sim. O diagnóstico de glaucoma, então, dentro daquela suspeita, né, que eu tenho do paciente, eu faço a minha avaliação inicial, consulta, e vou partir para as outras, alguns dados complementares, que a gente chama de exames complementares, para a gente firmar o diagnóstico. Então, aí vem a tonometria, que é a medida de pressão dos olhos, a gonioscopia, que é um examezinho onde eu vou ver aquela área onde é drenado o líquido, certo? Para ver se tem alguma alteração estrutural ali. A paquimetria, que é uma espessura da córnea, ou seja, através dela que eu vou determinar se essa minha pressão ela está dentro de uma normalidade ou não, né? O campo visual, que é um exame específico que vai fazer a análise se há alteração desse campo e determinar que se esse paciente é um paciente leve, moderado ou grave, de acordo com as alterações desse campo visual. O OCT, que é uma análise de camada de fibras nervosas, que a gente chama de tomografia de coerência óptica, né? A curva tensional diária, que é uma medida não isolada de uma pressão, porque às vezes o paciente ele vem e eu faço uma medida, deu 22. Se a paquimetria dele estiver de acordo, 22 está acima da média. Então, acima de 20, paciente hipertenso ocular. Então, será que isso realmente é o valor normal ou não? Aí a gente vai fazer a curva de pressão. A gente faz uma mini curva que a gente chama. Faz medidas de manhã, 2 de manhã e 3 à tarde. E aí nós vamos ter um parâmetro. Por que é melhor do que uma só isolada? Porque eu vou ver o pico de pressão. O importante sempre numa investigação de glaucoma é saber o pico máximo dessa pressão. Qual é o valor máximo que chega, certo? E o outro é o teste de sobrecarga hídrica, onde o paciente ingere uma água, mais ou menos em torno de 800 ml, e a gente vai fazer seriados a cada 15 minutos, 3 medidas para ver, tentar descobrir esse pico de pressão que acontece. Que é uma prova provocativa que a gente chama, teste provocativo, né? Isso tudo o ROS faz, nós fazemos no ROS, no Hospital de Olhos. E juntando todos esses exames, essas medidas, junto com o exame oftalmológico, é que nós vamos definir se esse paciente é um grupo já definido como glaucomatoso, já tem os subsídios para dizer que ele é glaucomatoso, ou se ele vai ser não glaucomatoso, ou se ele vai ser apenas um suspeito. Ou eu trato que ele já é glaucomatoso e o suspeito eu monitoro isso. Porque às vezes nem toda escavação grande significa glaucoma. Às vezes ele pode ter nascido com aquela escavação grande. É uma escavação fisiológica. Então esse paciente eu vou monitorar ele. Eu vou fazer exames seriados para ver se em algum momento, alguma desses exames vai me dar positivo para a doença. Ou ele vai seguir sem ser glaucomatoso. Entendi. E nós, já estamos chegando no finalzinho do episódio, doutor. Eu gostaria de perguntar para você se tem alguma coisa de tecnologia, novidade nessa área ali que você acha interessante comentar conosco, comentar com o pessoal sobre o tratamento e diagnóstico de glaucoma. Glaucoma é uma doença que a oftalmologia, de uma forma geral, ela sempre evolui, né? Ela evolui em tecnologia de equipamentos para dar o diagnóstico, no caso do glaucoma, novos equipamentos, às vezes o próprio equipamento sofre mudanças no software para ser mais prático, né? E trazer essa informação para nós. No quesito de colírios, de forma de tratamento também, sempre vão saindo formulações novas, com menos efeitos colaterais, com mais efeitos sobre o valor de pressão para baixar mais, né? Tecnologias como laser, né? Então eles vão se melhorando, e as novas cirurgias, que são os MIGs, né? Que são as cirurgias minimamente invasivas. A cirurgia mais utilizada ainda no glaucoma é a trabeculectomia, né? Que é uma cirurgia fistulizante que faz baixar bem a pressão dos olhos, né?
são geralmente reservados para pacientes com glaucomas de difícil controle, glaucoma mais avançado, que a gente precisa baixar muito a pressão, precisa ser mais agressivo no valor de pressão, né? E tem os MIGs, que são as cirurgias minimamente invasivas, que geralmente são dispositivos que a gente usa dentro do olho para aumentar a drenagem do líquido, fazendo com que ocorra um melhor controle, às vezes fazendo com que reduza a quantidade de colírio, às vezes em alguns casos até deixando de usar colírios, né? Geralmente são usados em pacientes com glaucomas leves a moderados, né? Então tem novas tecnologias e todo momento sai coisa nova, sai atualizações nessas áreas, né? Doutor Alexandre, então nós gostaríamos de agradecer aí a sua presença, mas mais uma vez trazendo conteúdos importantes, né, como você falou, conteúdos técnicos sim, mas de grande importância para a gente divulgar esse conhecimento, né, e é um dos propósitos aqui do Hora D Podcast, que as pessoas conheçam mais, se informem mais, né, para que tenham uma melhor qualidade de vida e consigam prevenir algumas conformidades. Então, muito obrigada pela tua presença, pela tua disponibilidade de tempo. E aí eu deixo os minutinhos finais aí para você fazer tuas considerações, alguma coisa que tu queira falar para o pessoal que está assistindo. E agradecer mais uma vez, né, a Hora D do podcast, que é um programa de um longo alcance, informativo, né, e que nos dá essa possibilidade de trazer às pessoas essa informação, né, o tão quanto é importante essa questão de visão, de glaucoma, de outras doenças, criança, idoso, ou seja, né, trazer sempre essa informação é importante e disponibilizar o nosso hospital, o Rosa, a nossa equipe médica, nosso staff de secretários de atendimento para trazer esse know-how de conhecimento e de investigação, de diagnóstico, né, para as doenças oculares. Tá? Show de bola, doutor. Gostaria de agradecer você por ter participado desse episódio. Acredito que foi muito informativo, bastante conteúdo interessante. Vocês aí de casa que gostaram do episódio, só passar o celular aqui nesse QR Code que vocês vão ser encaminhados para as redes sociais do Hospital de Olhos da Serra e aí vocês vão poder fazer um atendimento direto com eles. Uma equipe muito qualificada e, assim como o doutor falou, muito técnica e eficiente. Então é só passar o celular aí que vocês vão ser encaminhados para lá e podem fazer o agendamento com eles. É isso mesmo, e esse foi mais um episódio de Hora D Podcast. Valeu, Obrigada, pessoal. gente. Tchau. Tchau, tchau.